Eu vou começar esse vídeo de uma maneira um pouquinho diferente, indo direto ao ponto, porque eu acho que os números vão ajudar a gente a entender o contexto geral e depois a gente desbrava um pouquinho sobre o Zapelli, ele é um segundo volante, o Zapelli é um meia, o Zapelli é o quê? Assim, como a gente pode definir o Zapelli? No final das contas, eu acho que a melhor definição possível para o Zapelli é fenômeno, craque, joga muita bola. Eu acho que isso está cada vez ficando mais claro para o torcedor atleticano, mas vamos mergulhar na campanha do Zapelli até agora como meia do Atlético e a campanha do Zapelli, que é apenas de um jogo como volante, né? Esse jogo contra o Novo Horizontino, o posicionamento do Bruno Zapelli foi diferente e a atuação do Bruno Zapelli foi realmente muito expressiva. 21 jogos contra um, ou seja, o recorte ele é mais facilitado por um jogo realmente muito acima da média, mas a gente percebe que foi uma mudança que não tinha acontecido, não era um ensaio que, pô, esse jogo contra o Novo Horizontino foi a execução final. Não, foi uma mudança muito ousada, muito ofensiva do técnico Odair Hellmann, que eu acho que dá pra dizer que deu certo. Em questão de gols, se eu não estou enganado, o Zapelli tem 3 gols, então eu vou mudar aqui como meia, que eu sempre esqueço do gol contra o Volta Redonda. Então, se eu não me engano, o gol contra o Vila Nova, um gol contra a equipe do Paysandu na estreia, e esse gol contra o Volta Redonda ontem contra a equipe do Novo Horizontino foram 2 gols e o Zapelli ele mostrou uma aptidão muito grande de pisar na área, né? A gente pode ver nesse sentido em relação aos números também. A gente vê 2,1 chutes do Zapelli em média no campeonato, no último jogo foram 5. Obviamente, contando com os gols. E o que me vem na cabeça, né, nesse sentido, assim, nessa média tão grande de finalizações, um aproveitamento melhor, inclusive nesse sentido das finalizações, que foram finalizações que viraram gol, é que o Zapelli não tá tão marcado. A partir do momento que o Zapelli ele não é o centro das atenções ali dos volantes, o Zapelli naturalmente vai conseguir fazer com que o jogo dele desenvolva de uma maneira muito melhor. Então a gente vai ver um número muito mais consistente de finalização no gol, do que ele durante todo o campeonato, porque durante todo o campeonato o Zapelli era muito mais o cara do passe. Era muito mais o cara da assistência. Não é à toa que a gente vê um número tão consistente ali de 6 assistências, sabe? Então chama muito atenção como jogar 2 passinhos atrás tira tanto o foco dos volantes no Bruno Zapelli, até porque se o volante vem dar o bote, ele deixa um buraco nas costas para outros jogadores aproveitarem, e o próprio Zapelli com essa capacidade de passe, de jogar a bola nas costas do volante, e o Zapelli ele vai flutuando com mais liberdade, vai flutuando como elemento de surpresa. Eu acho que isso ficou muito claro nos gols. Não tinha um marcador destinado para o Zapelli ali, sabe? Então, chama muito a atenção. Obviamente, assistência, o Zapelli não deu nenhuma contra a equipe do Novo Horizontino ao longo do campeonato. Já são 6. Aí, passes decisivos. Isso chama muita atenção também, né? Porque vai falar, mas o Zapelli não deu assistência, pisou na área, então a gente perdeu o lado criativo do Bruno Zapelli. Não. O Bruno Zapelli ele consegue criar 5 situações de finalização, uma média bem superior que a dele no campeonato. Então, esse lado criativo do Zapelli, dá pra dizer que ele é imperdível. Dá pra dizer que ele, assim, é a característica do Zapelli, é o perfil do Zapelli, é o que define o Zapelli. O Zapelli é um construtor, o Zapelli é um passador. E eu acho que esse número deixa muito claro que jogando mais atrás, jogando mais à frente, o Atlético vai continuar podendo contar com esse lado criativo do Bruno Zapelli, que eu, pelo menos, acho muito acima da média. Aí a gente vai ver em questões de ação. O Zapelli participa muito mais, isso é natural, né? Tá envolvido em mais áreas do jogo. A gente vê o Bruno Zapelli voltando para buscar essa bola, trabalhando essa bola um pouquinho mais à frente, participando da saída de bola, participando do processo de construção, chegando para finalizar. Isso para mim é uma grande notícia. Eu acho que quanto mais o Atlético tiver Bruno Zapelli participando do jogo, mais o Atlético vai ter boas notícias, mais o Atlético vai ser bem sucedido, porque é um jogador de alto nível. Eu acho que a gente tem que valorizar bem essa capacidade técnica que o Zapelli tem. Então, seja finalizando mais, seja criando mais situações de gol, volto a dizer, quanto mais
a gente tiver a participação do Zapelli. E se for o caso de tirar o Zapelli do foco do volante, fazer ele dar 2 passinhos para trás, o Atlético ganha muito. Em questão de passe, teve um aproveitamento melhor, estava numa zona menos pressionada, né? Eu acho que isso facilita muito a vida do Bruno Zapelli também. Bolas recuperadas, um número superior do que ele está acostumado no campeonato, 4.4 nesse último jogo foi 5. Tem até um lance que ele ganha a primeira dividida, depois vai lá, ganha a segunda dividida. Até cortei, botei no Twitter, eu falei o pitbull Bruno Zapelli. E pra gente terminar disputas, 45% ao longo do campeonato, e como volante o Bruno Zapelli consegue o dobro. A gente sabia que ele teria um pouquinho mais de responsabilidade defensiva, acho que dá pra dizer que ele honrou essa responsabilidade defensiva. Então, o que eu quero conversar com vocês, cara? Eu acho que ele pode ser tanto esse camisa 8, eu não vejo o problema dele ser esse camisa 8. Acho que o Atlético ganha muita coisa. Acho que o Atlético ganha algo que a gente não pode ver nos números, que é essa capacidade do ritmo, capacidade dele esticar uma bola, capacidade dele inverter o jogo, capacidade dele dar um passe acelerando. Eu vou chamar a atenção de vocês, assim, o Zapelli é um jogador que orienta o jogo o tempo inteiro. Não, vai pra lá, não, vou dar um passe pra cá, não, vou dar um passe pra lá. Então eu acho que isso tem uma tremenda importância ali pro jogador que o Zapelli é, pelo perfil de jogo que o Zapelli tem. E eu acho que se ele for menos focado na marcação, se ele tiver mais liberdade, acho que é um movimento que pode ser de definição, assim. Eu acho que a gente começa a ter alternativas como meia de um nível legal, que é o Leozinho participando por ali de um nível legal, é o Dudu entrando e participando por ali de um nível legal. Então não é que a camisa 10 do Atlético ela tá vaga, não é que a camisa 10 do Atlético ela não tem ninguém representando ela nesse momento, não, muito pelo contrário. A gente tem bons jogadores ali representando, a gente tem bons jogadores entregando. Só que eu volto a dizer, pra mim o Zapelli é uma referência técnica, pra mim o Zapelli é uma peça muito acima da média. Então, independente de onde ele estiver atuando, eu acho que a gente vai naturalmente sentir o impacto dele. Mas o que eu senti, ele como volante ele joga mais livre. Ele como volante ele tem mais liberdade pra atuar em mais zonas e ser menos pressionado. Então, você tirar uma capacidade técnica do Zapelli de uma zona que ele vai ser mais sufocado, que ele vai ser mais dificultado, que o jogo dele vai ser mais dificultado, cara, eu acho genial, assim. Genial, genial, genial. Falou muito do Belgrano, né? Que ele era um camisa 8 no Belgrano. É porque o jogo era um pouquinho diferente, né? Eu acho que não dá pra comparar tanto os mecanismos dele no Belgrano como os mecanismos dele no Atlético. Acho que era um jogo muito mais de transição, dele ser esse lançador, dele buscar essa bola em disputa o tempo inteiro. Algo que ele até fez nesse jogo contra o Novo Horizontino. A gente viu, inclusive, um bom aproveitamento de bolas longas do Zapelli. O time tentou muito isso no primeiro tempo, mas no final das contas, eu ainda acho que ele é esse jogador de aproximação, esse jogador de associação. Ele fala isso no lance. No lance não, nos bastidores do Atlético. Foi um bom jogo porque o time conseguiu se associar e ele se sentiu muito à vontade. E a gente viu uma atuação muito acima da média. E eu acho que não gera nem o debate se ele é 8, se ele é 10. É a felicidade de ganhar mais opções através de, pra mim, o nosso melhor jogador disparado. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.